Vamos aqui agora completar, né? Vamos eliminar aqui, vamos fazer de fato a especialidade de música básica, né? Vamos destrinchar aqui alguns itens, tem itens práticos que a gente vai conversando aqui. Mas a primeira pergunta é: qual a definição básica de música? Bom, a definição de música, né? Ela é como é que eu posso dizer? É um tema bastante questionável, né? Porque alguns dizem que a música é sentimental, que a música vem de dentro, mas enfim, a definição de música ela pode ser dita como uma forma de expressão, né? Uma forma de combinação de sons, né? De junção de alguns instrumentos, tá? Música é isso. Aí o segundo item vem e pede para que a gente explique o que é harmonia, melodia e ritmo. A harmonia são sons que são executados simultaneamente, né? E eles têm uma certa ligação entre si, né? Por exemplo, os acordes do violão, né? A gente pode falar de campo harmônico de dó, né? A gente tem dó, ré, mi, fá, sol, lá e si, campo harmônico, né? De dó vai ser dó, ré menor, agora tá fugindo da cabeça, mas vamos lá: dó, ré menor, mi menor, fá maior, sol maior, lá menor e si maior, né? Esse é o campo harmônico que faz ali a harmonia de dó. Como por exemplo, isso vai servir para todos os acordes, todos os instrumentos, né? De corda, de teclas, de sopro, vai servir para todos os instrumentos. Mas eu me baseio no violão, que é o instrumento na qual eu toco. Melodias é uma sequência de sons, né, organizados formando aí um sentido musical. Eles dão uma lógica, dão sentido, né, à música, né? São feitos com sequência de alturas, né? Por exemplo, o cantor, na hora que os instrumentos estão tocando a música, o cantor usa a voz para fazer a melodia, certo? E o ritmo são movimentos dos sons, né? Regulados ali pela sua maior ou a sua menor duração, certo? Aí a terceira questão da nossa especialidade, ela pergunta o que é uma clave e pede para escrever uma escala completa de dó a dó, por exemplo, né? Nas clavas de sol, fá e dó. Esse item vai ser prático, né? Mas clave é um sinal que é colocado no início da pauta musical, né? No início do pentagrama. E ele é repetido dependendo da música várias vezes. E ele determina os nomes das notas, a nota que estiver na linha, que ela esteja escrita, né? E as claves existentes são sol, fá e dó. E elas são colocadas em diferentes alturas ali na pauta dentro do pentagrama, tá? A gente está falando aqui de partituras. 4. Define o que é timbre, altura, duração e intensidade de um som. O timbre é mais a característica sonora de um instrumento, né? O que faz a gente diferenciar o que é um instrumento do outro. Por exemplo, o violão não tem o mesmo timbre que o teclado, e nem o teclado tem o mesmo timbre do violino. Embora eles toquem a mesma nota, né? Aliás, o mesmo acorde na hora da música, você consegue distinguir o som deles, certo? Isso é timbre. A altura é a frequência sonora, né? Cada nota tem a sua frequência, e quanto mais alta for essa frequência, mais agudo o som. Então, como é que eu posso dizer? Quanto mais baixa ainda a frequência, mais grave o som. Por exemplo, né? A frequência de Mi, ela é mais baixa, aliás, mais alta do que a frequência de Ré, certo? E a duração é o tempo, né, em qual o som é produzido, independente do instrumento.
E eles são representados por figuras musicais, né? Mima, coxia, semibreve, são símbolos da partitura. E a intensidade é o volume, né, dos sons, chama-se também de dinâmica, né? Por exemplo, quando você bate forte numa madeira, a intensidade do som, o volume, ele é maior, mas se você bater fraco vai ser menor, certo? Isso é intensidade. O item 5 ele pede para que a gente possa saber o que significa a palavra intervalo na música e explicar o seguinte, né? Vamos lá, o intervalo ele é a diferença de altura entre duas notas. Por exemplo, qual é o intervalo de dó para ré? Um tom. O intervalo é um tom, certo? Por quê? Porque existem dois semitons na escala. Por exemplo, dó, dó sustenido, ré. De dó para dó sustenido é meio tom. De dó sustenido para ré, né, mais meio tom, e forma um tom inteiro. Então o intervalo, né, de dó para ré é um tom. Então o intervalo é isso, a diferença de altura entre duas notas. E o que é um intervalo de meio tom? Eu acabei explicando aqui, né? Um semitom ou meio tom, ele é o menor utilizado, o menor intervalo utilizado na escala diatônica. Por exemplo, no braço do violão, você vê ali aqueles tracinhos no braço do violão, tem espaços entre eles. Cada espacinho daqueles a gente chama de uma casa, e cada casinha daquela equivale a meio tom. Se eu pressionar o dedo na primeira corda, né, de baixo para cima, na primeira casa, ela vai dar a nota, Mi, Fá. Se eu passar para a próxima casa, Fá sustenido. E se eu passar uma casa inteira, da primeira para a terceira, vai estar na nota Sol. Então isso é um espaço de um tom. Mas se eu passar somente uma casa, vai ser meio tom, certo? Que vai ser Fá sustenido. Eu creio que deu para entender. Aí um intervalo de meio tom, ok, vamos lá. Um intervalo de um tom, creio que também já tenho entendido, é um tom, ele é a distância de dois sustenidos ou de duas casas, baseando-se no violão, tá? Então vamos ao mesmo exemplo, né, que eu já citei. Primeira corda de baixo para cima, na primeira casa é Fá. Se eu pular duas casas, que são dois semitons, eu estarei na nota Sol, tá? É importante ressaltar que eu não estou falando de acordes, né, e sim nota, tá? Nota é quando eu pressiono a corda do meu violão em uma casa, e acorde é a junção de várias notas, tá bom? Então vamos lá. E um intervalo de uma terça, o que é? O intervalo de uma terça é preciso existir dois tons entre as duas notas que formam esse intervalo. Por exemplo, a terça maior de dó é Mi. Lembrando que tem que existir dois tons. Vamos lá, dó, ré, mi. Entre dó tem dó sustenido, ré, uma nota completa, dó sustenido, ré. Aí de ré para mi tem ré sustenido e mi. Existem dois tons entre elas, então isso é um intervalo de terça, tá? Aí um intervalo de quinta, né, que é a D aqui. O intervalo de quinta é o intervalo entre duas notas distantes entre si. Elas têm que estar distantes entre si 7 semitons ou 3 tons e meios. Por exemplo, a quinta justa, que é chamada, né? A quinta justa de dó é sol. Dó, ré, mi, fá, sol. No espaço entre eles vai ter 3 tons e meio, certo? A quinta justa de dó sustenido é ré sustenido. Dó sustenido, ré sustenido, mi, fá sustenido e sol sustenido. Então é ali o intervalo de quinta. O que é o intervalo de oitava? Dizer que uma nota está numa oitava acima significa dizer que a nota é a mesma, porém ela está em uma região mais aguda do instrumento. É a mesma nota, mas ela deu uma oitavada. Por exemplo, o teclado. O teclado é disposto de várias teclas, mas são várias oitavas. Ou seja, tem regiões mais graves e regiões mais agudas. Uma oitava é quando eu faço a mesma nota, mas em regiões diferentes do meu instrumento, em regiões mais agudas, certo? Então isso é um intervalo de oitava. Vamos lá,
A sexta questão: conhecer os tons e semitons naturais com auxílio de uma partitura, ser capaz de reconhecer as notas de um verso ou coro de um hino de sua igreja. Semitom, como a gente já falou lá em cima, é o menor intervalo existente entre dois sons que o ouvido humano ocidental pode perceber e classificar, certo? Semitom, meio tom, como eu tinha falado. O tom é o intervalo existente entre dois sons. Olha a diferença, semitom é o menor intervalo entre eles. Lembra que eu disse o dó sustenido, ré. O dó sustenido, do dó para o dó sustenido, é ali o menor intervalo, certo? O meio tom. E já no tom é o intervalo existente entre os dois. Dó sustenido, ré. É um tom completo, certo? E forma ali dois semitons. Dó para dó sustenido, meio tom. E dó sustenido para ré, outro tom. A escala diatônica. O que é a escala diatônica? É a sucessão de 8 sons por graus conjuntos, né, guardando entre si intervalos de tom ou de semitom. Por exemplo, de dó para ré é um tom, como eu já expliquei. De dó para dó sustenido é semitom ou meio tom, né? Que aí você aí a gente pode falar das escalas naturais que seguem uma regra, que é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Ah, Matheus, como é isso? Dó. Vamos pegar a escala natural, né? Dó, ré, aí mi, fá, sol, lá, si e dó. Se você ver dado tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Depois eu vou mostrar isso na forma prática. Definir o que é 7, tá? Definir o que é uma orquestra e citar pelo menos 2 instrumentos de cada classe de instrumentos usados em uma orquestra. Vamos lá, a orquestra nada mais é de que um grupo musical de tipo da música clássica. E ele é formado, né, por vários instrumentos de madeira, de metais, de percussão, de sopro, né? E eles juntos formam um som belíssimo. E a gente tem aí a orquestra, né? Aí na orquestra existem sons, instrumentos de madeiras como flautas, clarinetes, trompetes, trombones. De metais tem as trompas. Aí os trompetes fazem parte dos metais, né? Instrumentos de percussão temos o tímpano. Instrumentos de cordas temos violino, o violino tipo 2, né? Que um é menor que o outro. Temos o violão, temos a viola clássica, tem o violoncelo, temos o contrabaixo, o baixo, guitarra, que algumas orquestras utilizam. De teclas nós temos o piano, nós temos o órgão, nós temos o teclado, enfim. Aí o 8 pede para que nós toquemos ou cantemos com o sem auxílio de partitura de sua igreja ou música sacra e apresentar satisfatoriamente para um grupo de pessoas. Eu tô sem meu violão aqui, na verdade no momento eu não tenho violão aqui, mas eu vou cantar para vocês aqui, né, o hino Vaso Novo, mais fácil e rápido para mim aqui, na versão antiga, tá? Não na versão do inário de hoje, que vai ser: eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado. És oleiro e eu esse vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser
um vaso novo. Aí teria a terceira estrofe, né, que diz: modela-me, transforma o meu ser para levar o amor aos perdidos. Eu não lembro mais ou menos, mas eu não lembro direito, mas é isso aí. Agora o item 9, né, pede para que a gente possa fazer um resumo bibliográfico de um famoso compositor de hinos e apresentar em forma de palestra para um grupo de pessoas, né? Eu creio que todos conhecem Jader Santos, grande compositor, né, da nossa igreja. Ele nasceu no dia 17 de julho de 1962 em São Paulo. E as habilidades dele para música chegaram bem cedo, né? Quando ele tinha 11 anos, ele iniciou ali os seus estudos de piano. Aos 14 anos ele já participava do concurso internacional de piano na cidade de Goiânia. Ele era formado em teologia e música, né, com mestrado pela Andrew University em Michigan, nos Estados Unidos. Ele era pianista, maestro, compositor, pastor, e ele tem se destacado aí pelo estilo musical poético e diversificado, né? As qualidades musicais e liderança levaram ele a ocupar um lugar de destaque no cenário musical cristão. E a sua passagem pela Voz da Profecia como diretor musical e o trabalho dele como pianista junto ao quarteto que foi o Arautos do Rei consolidaram ali a sua carreira, né? Ele era um homem com ideias novas, ousadas e outras vezes até conservadoras, né? Ele usava uma linguagem musical que era percebida como conteúdo profundo de suas letras e no estilo de compor que atingia o coração. Eram realmente músicas bastante tocantes, né? Que realmente fazia a gente sentir, faz a gente sentir a proximidade de Deus, né? Se sentir mais próximo de Deus. Então, em 1980, ele quebrou alguns paradigmas com a música, né? Cristo à luz, e levou para os palcos e deixou registrado em gravação uma obra que foi inovadora sobre a vida e o mistério de Jesus. O hinário adventista, né, antigo, possui 2 hinos compostos por ele, né? São ele e o de hoje ainda tem, né? Que é Eu Não Me Esqueci de Ti, e também o hino Além do Rio. Certo? Então é isso, gente. Essa foi a especialidade de música básico.